A história de Mitri. Quando os sonhos parecem reais demais. Volume 2. Era uma vez, muito tempo atrás, um reino distante onde vivia um povo de coração puro. Esse foi o primeiro povo que existiu em todo o universo, antes de qualquer outro. Eram chamados filhos do rei. Não conheciam a cobiça, o ódio, a mentira ou a soberba. E suas leis eram regidas por princípios simples, pelos laços do amor, da amizade e do respeito mútuo. Pois era a sua essência, e não se pode fugir de quem se é. A natureza dos filhos do rei, no princípio, era como a dos animais ou das crianças bem pequenas. E o rei governava com bondade, dignidade e justiça. Amava seu povo com o coração. Havia paz e harmonia entre os filhos do rei, e os irmãos cuidavam uns dos outros. Pobreza ou doença não havia, nem quem conhecesse lágrimas sem consolo. Tudo era abundante e tudo era para todos. Até nas rivalidades inexistia a maldade. As diferenças não produziam nem inveja, nem desprezo. Por causa da virtude, os filhos do rei eram imortais. Porém, era necessário alimentar-se da árvore mágica. A árvore produzia 12 frutos diferentes. Cada fruto marcava uma estação, e cada 12 estações marcavam um ciclo. No início das estações havia festas em todo o reino, para celebrar a colheita. Todos os filhos do rei comiam os frutos da árvore mágica, cada qual em sua estação. Mas apenas um dos frutos concedia a eternidade. O rei sabia que, sem obstáculos, não existe aprimoramento. Os seus queridos precisavam enfrentar as dores eventuais, os conflitos, as reações de causa e efeito, e esperar pela festa da vida, pois a dor desvanece, mas o ganho fica. O fruto da vida retirava os espinhos que, porventura, ferissem a alma, e mantinha os filhos do rei eternamente jovens. Assim, os filhos do rei floresciam, amadureciam, alcançavam a sabedoria, pois sem tal não é possível apreender o todo do universo, e nem usufruir da plenitude da vida. Essa era a colheita mais importante. Prólogo. Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Dezembro 1959 d.C. Victoria de Angerville acordou sobressaltada, dando quase um pulo da cama. Por pouco não caiu no chão. Seu coração estava acelerado como se tivesse corrido. Não corrido, nem nadado ou lutado, mas parecia que estava se afogando. Alguns segundos respirando rápido, não estava se afogando de verdade. Era pânico, terror. O som de disparos, rajadas de tiros, atordoantes, misturados a gritos e sangue. Ela se afogava no sangue deles. Não tinha forças para correr, não tinha forças para gritar. Estava acordada? O suor frio encharcava seu corpo, até o couro cabeludo. Ou seria sangue? Assustada, virou aos trancos na direção da mesinha de cabeceira, procurando freneticamente o interruptor do abajur. Quase bateu a cabeça no móvel. O som dos tiros reverberava pela mente. Finalmente, à luz suave, ela virou e revirou as mãos, procurando sangue. Passou os dedos pelo pescoço, pelo peito. Não tinha sangue? Não. Suas roupas estavam limpas. Ela estava limpa, só molhada de suor. Caiu de volta no travesseiro. Agora, silêncio. Um silêncio como de surdez.
tamanho o barulho anterior produzido pelas armas e por gritos aterrorizados, Vitória sentia como se estivesse com a cabeça debaixo d'água. Depois ficou só um zumbido forte e persistente nos ouvidos. Olhou em derredor. O coração ainda parecia que ia saltar pela boca. Tinha sido tão real, tão real. Seu corpo todo tremia. O cobertor foi parar debaixo do queixo. Ela se escondeu. Que pavor era aquele? De onde vinha, meu Deus? Vinha do pesadelo, claro. Mas ela não se lembrava de nada. Nada. Estava perdida num terror que não tinha contexto, mais forte do que a realidade em torno dela. Por sinal, onde estava mesmo? Ah, no quarto da pousada. Era a segunda noite que passava lá. Vitória demorou um tempo até sair da cama, até sentir que suas pernas iriam mantê-la em pé. Separou uma das roupas que ganhara na véspera e finalmente entrou no chuveiro bem quente. Ficou lá até sentir-se mais calma. Mais ou menos 1h30 depois, a jovem estava dentro do táxi que Maxwell, o dono da pousada, havia chamado para levar a hóspede à cidade. Eu mesmo cuido disso, senhorita Waldegrave, esclarecera Maxwell solícito, e com o costumeiro sorriso largo. Acrescentou: depois vou me recolher um pouco e descansar. Essa minha carcaça aqui é osso duro de roer. Ainda aguentava ficar por aqui, mas a patroa não deixa. Você trabalha demais, Sr. Maxwell. E quando ela diz Sr. Maxwell Ferdinand, é porque eu tenho que obedecer. Ah, essa minha querida Ruth. Ela só quer o seu bem, respondeu Vitória no automático. Sim, bem, ora, são 40 anos de casado. Ela sabe que às vezes tenho que tomar as rédeas. Minha pobre Ruth, e então eu obedeço, para não a deixar nervosa à toa. Faça isso mesmo, Sr. Maxwell. Bem, ora, é o que eu faço. Você vai conhecê-la. Minha Ruth estará aqui durante o restante da manhã e à tarde. Depois meu filho mais velho chega do trabalho às 16 horas pontualmente. Então vão conhecer sua família toda? Vitória já não estava prestando atenção. Pouco antes, ela tinha tomado seu café da manhã como um zumbi, sem a alegria costumeira diante de pratos deliciosos. Bem, senhorita Waldegrave, temo que isso seja impossível. Tenho 9 filhos e filhas e 15 netos. Uau, parabéns, a moça disse sinceramente surpresa. E serei bisavô muito em breve. Ele até estufou um pouquinho o peito. Minha neta caçula completa 12 anos. Ora, veja, senhorita Waldegrave. Talvez a senhorita consiga conhecer a maior parte da minha família. A festa da minha neta vai ser aqui, no salão da pousada, nesse fim de semana. Quem sabe, não é? O homem esticou o pescoço para o lado, atento, e olhou pela cortina já aberta de uma das janelas. Seu táxi, senhorita? Vitória se despediu e ia saindo, mas, num repente, se virou de novo para o simpático dono da pousada. Sentia-se transtornada. No entanto, fez o possível para não passar essa impressão. Nesse fim de semana, ela não tinha ideia de em qual dia da semana ou do mês eles estavam. Já nevou por aqui? Vitória tentou fazer a pergunta soar completamente normal. Ainda não, senhorita, mas deve ser logo. Quem sabe teremos a sorte de um Natal branco, não? Pois é. Sei que a senhorita talvez não se lembre, mas a grande tempestade de gelo de 1951, como passamos a chamá-la, durou 4 dias, de 30 de janeiro a 2 de fevereiro. Deixou um caminho de gelo de Louisiana até Ohio, mas as piores nevascas caíram no Tennessee, de Memphis a Nashville. E aqui pertinho, inclusive em Lexington,
Já Bowling Green enfrentou quase 30 graus negativos. Maxwell, pelo visto, não estava com nenhum sono e apoiou os cotovelos sobre o balcão. É um frio insuportável, até para quem sempre morou por aqui. A senhorita gosta de frio? Bem, não desgosto, mas isso que o senhor está contando já é meio demais. Não me diga. De repente estávamos sem energia e sem telefone em diversos lugares. Mas o problema não termina aí, não. Maxwell ergueu o dedo indicador e o gesticulou com força. Sei que outros passaram pelo mesmo, mas meus canos de água estouraram certa madrugada por causa do frio extremo. Minha nossa! A senhorita não imagina o tamanho do prejuízo. Nem os bulldozers davam conta de raspar o gelo. Ruas e estradas ficaram intransitáveis. Viajar era praticamente impossível. Esse foi o inverno mais caro dos Estados Unidos. Mais tarde, as notícias davam que os danos foram de 100 milhões de dólares. A senhorita acredita? Mais da metade desse valor foi por causa dos pobres pecuaristas e donos de lavouras. Vitória só queria sair dali. Fico feliz que sua pousada tenha sobrevivido a esse incidente. Onde mais eu iria ficar? Maxwell gargalhou. A fria temperatura do inverno se espalhava para dentro do táxi, mesmo que só em parte. Vitória estava bem agasalhada, mas de vez em quando estremecia. Ela não sabia exatamente o porquê, se era apenas o frio ou os resquícios do pesadelo. Puxou a gola do casaco e cruzou os braços fortemente sobre o peito. Mais um, pensou Vitória contrariada. Mais um sonho. Aquele tinha a mesma aura de realidade dos sonhos antigos, mas a sensação petrificante de pavor era novidade. O som das rajadas eram muitos tiros ao mesmo tempo. Um som ensurdecedor. Depois, a sensação de estar ensurdecida e o zumbido nos ouvidos, que permaneceu até a hora do café da manhã. Então mais nada. Branco total. Ela não sabia de mais nada. Com o rosto imóvel, tentou por uma última vez achar alguma coisa, qualquer coisa, um fiapo de lembrança, algum fio solto na memória e que ela puxasse devagar, mas não havia nada. Algo tinha acontecido, isso ela sabia. Algo terrível. Quem sabe mais tarde eu lembro. Seria efeito da ausência de sedativos por quase 2 dias? Estava com abstinência de sedativos? Meu Deus, que sinistro! Não pode ser. Mas a verdade é que toda a conversa de Maxwell sobre a nevasca de 1951 não dera pista sobre dia ou mês. Sabe-se lá quanto tempo Vitória ficou naquele lugar desgraçado, e uma vozinha intrometida soava dentro de sua mente. Você não sabe realmente por quanto tempo tomou medicações. Vitória meneou a cabeça com certa veemência. O motorista olhou pelo espelho, curioso. Vitória sorriu brevemente e desviou a atenção para a janela. Está tudo bem, ela murmurou para si mesma. Tudo vai bem. Tratou de se concentrar na beleza da manhã de inverno, pairando sobre os campos. O sol colorindo tudo, refletindo diamantes nas águas do rio Ohio e um céu tão azul e límpido. O motorista começou a assobiar alegremente uma velha canção de Glenn Miller, In the Mood. Depois de um tempo, Vitória estava acalorada, sufocada. Ela não se conteve e abriu a janela para tomar uma lufada de vento gelado no rosto. Assim, agora, com a janela aberta, ela não se sentia presa de modo algum. Sim, você escapou. Foque nesse fato. Mas sua mente estava dividida, indo e vindo.
e misturando sentimentos. Só pense que você escapou de lá. Você escapou de um pesadelo em vida. A jovem de 17 anos inspirou fundo. Começou a sentir o frio do inverno de novo e então subiu à janela. Apoiou a cabeça no encosto do banco, mas seus olhos continuavam observando o dia. Poucos minutos depois, e Vitória já abria a janela de novo, só metade. Deixou entrar mais uma lufada de ar frio sobre o rosto. Aquilo parecia segurá-la no mundo real. Fazia escoar todo o sofrimento. Não estava presa. Deixou de se envolver pela ventania gelada. Frio, calor, frio. Já nem sabia o que estava sentindo. Seus longos cabelos dourados eram jogados para todos os lados. Ela o segurou, enrolou e puxou para a frente, colocando sob os braços. Vitória notou que o motorista olhava para ela pelo espelhinho. A julgar pelo cachecol que o homem usava e as luvas de couro forradas, ele não estava satisfeito com a ventania. "Está tudo bem, senhorita?" indagou o homem, agora um pouco preocupado, ao perscrutar o rosto da jovem. Vitória sabia que devia estar pálida, como osso. Abriu a boca para responder, mas não soube o que dizer. Está se sentindo bem?" O condutor tornou a perguntar com mais de atenção. "A senhorita precisa que eu pare, que lhe arrume um copo d'água?" "Tem um posto de gasolina logo adiante com uma lojinha e..." Não, está tudo bem." E foi fechando a janela. Sentia as mãos fracas e trêmulas ao girar novamente a manivela. Fato, se houvesse o que saber, ela acabaria por sonhar novamente. Era capaz de então vir cheio de detalhes. Um pensamento aterrador. Rápido como uma ave de rapina, atrás da presa. Vitória foi abalroada por ele. E se for alguma coisa que minha mente não está pronta para aceitar ou entender? Será que alguma coisa aconteceu de verdade e eu simplesmente esqueci? Ela se sentiu meio louca naquela hora. Um pressentimento ruim aborroou a boca do estômago. Levando em conta o recém-descoberto trabalho de seu pai, será que ela poderia ter vivenciado alguma situação assim? Talvez na infância? Algo tão assustador que sua mente empurrara tudo para as profundezas do inconsciente? Não. Claro que não aconteceu de verdade. Tinha sido só mais um sonho, igual aos de Cleópatra ou Joana d'Arc. Quando Vitória revivera tanto parte de suas vidas quanto suas experiências de morte. Tudo bem, é esquisito. Uma imensurável quantidade de detalhes lhe sobrevinha, coisas que ela não tinha nem como saber. E os campos de concentração e extermínio da Segunda Guerra Mundial, tão reais quanto tinha sido a ventania, pouco antes. Nos campos só havia mais morte. Esse era o denominador comum entre todos os sonhos. Morte. E uma visão cristalina, uma empatia, um reconhecimento. Meu Deus do céu! Tinha explicação? Não. Vitória só sabia que não eram delírios. Quanto às crises de pânico, também foram verdadeiras. Uma única vez, a sensação estranha de reconhecimento ou lembrança que os sonhos traziam não veio num sonho. Ela estava acordada, lendo uma revista, uma reportagem sobre diversas mulheres, e aquelas histórias lhe saltavam à vista de um jeito estranho, como se estivessem chamando seu nome. Aqui, leia isso, leia. Tinha acontecido quando estava indo de trem para a fazenda de seu avô, antes de descobrir tudo sobre seu pai, antes da internação. Mas fossem sonhos ou sensações perturbadoras de identificação, obviamente o pesadelo daquela noite tinha superado tudo. Estava recheado de morte,
Ela sabia, mas o contexto era um branco total. A jovem suspirou. Vai ver, também não é nada demais. Talvez o pesadelo dessa noite seja só uma reação tardia de pavor. Ela refletiu um pouco mais. A internação tinha feito com que perdesse bastante peso. Era um sinal externo de uma exaustão muito maior, que começava na alma. 2 noites na pousada e boas refeições não iriam magicamente colocá-la em forma física, muito menos psíquica. Estou muito, muito cansada, exausta. Vai ver, esse foi o jeito de minhas emoções em frangalhos se expressarem. Só tenho que descansar, ficar quieta, comer bem, dormir bastante, de preferência sem nenhum sonho. Vitória também pôs na balança os efeitos que a noite da fuga poderiam, porventura, produzir. Tinha sido uma epopeia física e emocional. A caminhada de horas, os quilômetros que vencera, seguindo o mapa rabiscado pelo médico desconhecido, seu salvador, foi essa lembrança que finalmente colocou um leve sorriso nos lábios. Sem ele, jamais teria escapado daquele lugar. Vitória se deteve nisso. Obrigou-se a prestar atenção na felicidade de ter escapado de um lugar tão monstruoso. Ficou pensando naquele médico. Ela não era bem o tipo de pessoa que acreditava em milagres, mas tinha sido um milagre de Deus. Se não vivesse a experiência por si mesma, não acreditaria, sem falar na bagagem que recebera depois. Inacreditável. Era isso, nisso que ela tinha que pensar. A perspectiva de ver novamente o médico a punha ansiosa, mas aí era de um jeito bom. Talvez ela devesse ter ficado na pousada. Precisava urgentemente descansar. Fora no ímpeto que saíra de lá naquela manhã. Antes havia a necessidade de comprar algumas roupas, mas agora ela já tinha tudo o que precisava. Mas como já tinha se programado na véspera, a garota só seguiu o plano inicial, que era dar uma volta no centro de Louisville. Ela quase pediu ao motorista para dar meia volta. Porém, naquele instante, Vitória notou que estavam saindo da estrada. Eles seguiam pela Dixie Highway e pegavam as ruas laterais que dariam na cidade logo mais. Então, assim ia ser. Daria uma volta no centro de Louisville, apesar dos membros pesados e do corpo dolorido e de todas as sequelas da internação, só uma voltinha, para sentir o sol no rosto, a brisa, e ver gente normal e bonita, com olhos saudáveis e falando coisas que faziam sentido. Será terapêutico para mim, tão bom quanto o repouso, ver que a vida aqui fora continua e a maior parte das pessoas não é louca, nem está à mercê de médicos sádicos. Vitória cortou incontinente o pensamento que a levava de volta, subjugada ao Dr. Ralph Miller. Inspirou fundo, mas dessa vez parecia que o ar não entrava tão bem. Eu vou superar. Ela se esforçou para acreditar. Queria tanto acreditar. Aquela página de sua vida estava encerrada. Olhou ao redor e começou a ver outros carros e pessoas. Não fazia mal espairecer. Talvez aí nem sonhasse mais. Talvez aquele fuzilamento realmente fosse uma alegoria inconsciente do que tinha vivido. E esse pensamento dessa vez finalmente a acalmou. Tinha lavado o corpo da sujeira do sanatório, agora era necessário lavar a alma também. Não que pudesse fazer isso em uma manhã. Sua alma requeria uma cura mais lenta. Mas Vitória sorriu. Lavar a alma e o espírito, era isso. Respirou fundo. Dessa vez, o ar entrou profundamente. A garota nem reparou na palavra que seu cérebro escolheu aleatoriamente.
fuzilamento,